Como é que eu sei quando o discurso não é verdadeiro? Como a IA, às vezes ela te dá umas respostas também que tu fica em dúvida, né? Legal, então eu vou pegar essa última Uhum. parte aí, Cris. Eu acho que um ponto que eu costumo falar sobre isso, até uma última palestra que eu estava dando no evento para governo, né, o Gov Summit que teve aqui em Floripa, um ponto da minha palestra, eu falei sobre um dado estatístico e científico, e esse é um outro ponto, né? Também tem a veia científica por conta do mestrado, então eu me preocupo com essas questões, né? Tem muito cientista muito bom aí que não é famoso, né? Enfim, o cara não faz postagem e tal, mas é um cara que está estudando muito, trazendo muito conhecimento relevante para o mercado. E aí uma coisa que a gente tem na ciência e no mercado também é que é impossível, até o presente momento, é impossível evitar a alucinação da IA, que é a IA dar respostas que não são corretas. Podem parecer corretas, mas não são, né? De uma forma simplista. Então, se a gente não consegue evitar a alucinação da IA, até uma vez eu vi um filósofo falando sobre isso, eu achei bacana, interessante. Ele falou, cara, a gente alucina como ser humano. A gente está reproduzindo algo na máquina que vai simular a gente, ou imitar a gente, ela também vai alucinar. Foi uma, né, uma provocação. Mas o fato é, se ela não é 100% confiável, eu posso confiar tudo para ela? E eu acho que quando a gente fala de responsabilidade no mundo, e isso move as corporações, move os negócios, move a empresa, a gente tem que ter responsabilidade dentro do que a gente faz, dentro do que a gente executa. Então a IA aumenta muito a produtividade, mas não dá para dar toda a responsabilidade. Então acho que esse é um traço de discurso que a gente tem que identificar. Quem traz IA de uma forma muito milagrosa, embora ela seja impressionante, eu desconfio, porque existe essa ponta da responsabilidade que é, cara, peraí, ela pode otimizar, ela pode dar até uma resposta, mas eu não vou avaliar, eu não vou ter critério. Então, respondendo a tua pergunta, Cris, um traço assim bem legal que hoje eu incentivo e eu utilizo bastante a pessoa pode até trazer o traço impressionante da IA, que de fato é, mas se ela não traz no discurso também a viés da responsabilidade, daí eu já assino, eu já acendo aqui meu sinal Uhum. amarelo. Opa, peraí. É legal que isso casa muito com o que o Thiago falou no último podcast, né? A gente entrevistou também o Thiago Schultz, que é advogado, e ele falou, cara, eu não passaria a responsabilidade de pegar o que o ChatGPT, Gemini, enfim, fala sobre um determinado assunto que eu pedi para ele falar e passo para o meu cliente. Não tem como eu fazer isso, né? Ele otimiza, como você mesmo falou, né? Ele me otimiza as rotinas, ele me ajuda muito, me entrega produtividade, mas lavar as mãos e dizer, ó, vai que tá tudo certo, não tem como fazer isso, né? Não tem como. Inclusive, eu lembrei agora, só um fato curioso, acho que 3 anos atrás, quando eu estava começando a entrar mais, né, na área de inteligência artificial, tu estavas no evento, né, Odoli, que a gente Ah, fez ali, que eu acho que o pessoal da Starts e tudo, que aí eu fiz uma demonstração ao vivo, que era uma IA, que você respondia um formulário, basicamente, ali, que era... Seguros. Eu fiz Eu uma tava lá. simulação de seguros. Eu acho que tu estavas não também. O lembro. Odoli tava. Que Eu foi até conversei foi o contigo. Odoli que entregou a minha. Vou contar aqui a história, cara. Que aí Não tu lembro respondia disso. o formulário, era um formulário que era um ambiente simulado, né? Como se tu fosse cancelar o teu seguro, o seguro do teu veículo, cara, Isso. quero cancelar. Era um Tá. formulário de Top, cancelamento. top. Aí eu fiz uma implementação de IA com prompt. Eu vou falar agora, na época era um prompt bem boboca, assim, né? Eu tava ainda entendendo o universo. E aí, basicamente, a IA pegava os dados do formulário e criava um discurso para tentar te convencer a não cancelar. Ah, E aí o lembrei. Odoli, várias pessoas fizeram o teste, aí o Odoli fez o teste, não? Ainda bem que ele tava, né? Pra trazer esse discurso da responsabilidade também, né? E aí o Odoli falou, cara, eu fiz o teste aqui, mas olha só, bacana. Aí a ofereceu um desconto aqui pra mim, cara. Aí eu, putz, cara, eu não previ que ia, Eu né? não ensinei ela a dar Eu não ensinei ela, não dei esses freios, né? Tem que tomar cuidado no negócio, né? Exato, olha só. Aí o Odoli- Inclusive, indo para um. Não quero entrar muito nisso, porque não é o objetivo do podcast, né? Mas o que tá rolando muito agora. Antigamente, tem uma técnica de ataque que se chama SQL Injection. Você pega um formulário e imputa um SQL ali dentro, né? Para que ele, digamos assim, bypasse ali seguranças que existem no servidor e acesse dados que não estão disponíveis para o usuário acessar. Essa é uma técnica de ataque hacker. E agora tá começando a ter o Prompt Injection. O que os caras fazem? Você já viu isso aí? Que loucura. Já, Muito cara. legal. É muito simples de fazer, na verdade. Porque a forma que a gente digita quando tá no ChatGPT, no Gemini, por baixo ele transforma aquilo numa espécie de prompt, né? Então, ele trata aquilo de uma forma um pouco mais técnica, digamos assim. Então, ele usa algumas palavras, alguns sinais para dizer, olha, isso aqui é um admin, isso aqui é um usuário, esse tipo de coisa, né?
E aí o pessoal tá pegando as páginas que disponibilizam chats e que não trataram esse tipo de validação e colocando na mão lá cara, eu quero que você vá lá no banco de dados que você consulta e me retorne todos os usuários. Porque ele tá acessando aquele banco de dados, entendeu? Sim. E aí ele bypassa ali o prompt que o cara deveria executar e retorna dados sigilosos, dados de várias coisas, né? Até se quiser falar um pouquinho sobre isso, André, acho que é legal. Eu vou até tipo, comentar um dos casos para mim Cibersegurança. que foi mais emblemático e depois fazer outro comentário legal sobre isso, que foi que tu até citou, que foi já tiveram vários, mas teve um caso específico que para essas IAs que usam muito, né, no WhatsApp, né, que eles criaram um processo lá para basicamente a pessoa fazer a inscrição de um evento via WhatsApp. Então ela chegava no WhatsApp, quero me inscrever para o evento, aí a IA ia conversando, ia coletando os dados e fazia a inscrição. Para a IA fazer essa inscrição, ela precisava acessar uma base de dados, que eles usaram até Excel mesmo, tudo, que dava para fazer esse tipo de integração. E aí uma pessoa, usando técnica de prompt injection, né, ela basicamente começou a conversar com a IA e tentou ludibriar para ela conseguir esses dados. Só que existia travas de segurança, eu vou colocar entre aspas, daqui eu posso explicar por que entre aspas, existia travas de segurança que no próprio prompt de quem criou, colocar, não fornecer os dados e tudo. Só que a pessoa que estava testando o injection, ela foi mais virtuosa. O que ela fez? Ela tentou criar uma historinha para tentar convencer a IA que o que ela estava falando era mais importante do que qualquer outra coisa que tivesse no prompt padrão dela. E aí o cara disse que a filha dele estava sumida, que ele estava preocupado, estava tentando encontrar a filha dele, que ele já estava desesperado, não conseguia mais e tudo, e que ele acreditava que a filha dele estava nesse evento e queria entrar em contato com a polícia também. Então, cara, ele contou uma história que, já que a IA é probabilística, e aí que vem o ponto da questão, para ela responder qualquer coisa, ela sempre vai analisar o conhecimento que ela já tem, com base em todos os dados de aprendizado dela, ou seja, todo o jogo de palavras que ela tem, e o jogo de palavras que tu deu para ela, que é o prompt, é o tal do prompt, é o comando. E aí, aquelas palavras novas que são do usuário que está interagindo com ela também são jogos de palavra. Quando ela analisou tudo, qual foi a tendência dela? Puxa, o que esse cara tá falando aqui faz mais sentido. Valores, princípio, pô, vou ajudar ele. Cara, olha só, tá aqui a lista, vê se a tua filha tá aí. Olha Então, só, cara. quando a gente trabalha com computação, a gente cria camadas de proteção que, cara, se é 8 é 8, se é 80 é 80. Quando tu começa a trazer isso para um contexto de jogo de palavras, tu abre esse conjunto de possibilidades. Então, isso aí que tu falou é... É o Salo? Ele me ligou. Peraí. Sabe o que ele quer? O Salo vai participar Eu já ao vivo sei o que aqui, ele remoto. quer. Ele quer participar ao vivo. Ele não se aguenta. Ó. Aí sim, Ele aí não se aguenta. Dá um oi pra galera Boa. aqui, Fala, Salomão. ó. Tô te colocando aqui perto Estás ao vivo. do microfone. André tá aí. Vanessa, porque a Vanessa não tá na mesa. Vanessa não quis aparecer, Vanessa ó. Tá lá nos quis ficar no bastidores. making off. Ela quis. Ficou nos bastidores a Vanessa. Bora hoje. inovar logo no podcast. O Salomão já entrou remoto, já puxa a cadeira e entra no meio. Pode chegar. Já Tu quer que eu te deixe sentadinho aqui? Tu quer um microfone pra ti? De vez que eu tô chegando no Maranhão, daqui a pouco eu já tô fazendo um challenge aqui. Opa, coisa linda. Show de bola. Valeu? Falou, Salô. Valeu, Salô. Abraço. Ele me ligou 2 vezes, mas o André tava explicando aqui. Eu falei, pô, não, vai esperar um pouquinho. Então, cara, até sobre isso, eu tinha até interessante essa dinâmica, porque assim, ó, eu acho que esse é um ponto que liga muito com o que vocês estão entregando agora com o Personal Tech e faz uma relação bem importante com essa utilização no dia a dia da IA que o pessoal tá usando para tudo. A gente até tava conversando fora aqui da gravação sobre dá para chamar, eu acho, de responsabilidade, né? De simplesmente pegar qualquer dado, qualquer informação e colocar de qualquer maneira em diversos tipos de inteligência artificial no dia a dia. Então o cara lá, ele é um analista contábil, ele é um analista de marketing, às vezes é um cara que trabalha, enfim, com dados extremamente sigilosos, e ele tá pegando aquilo, jogando em qualquer lugar, subindo planilha, né? Como que, no teu ponto de vista, a gente pode usar a IA da melhor maneira num ambiente corporativo? Acho que essa é uma dúvida
que muita gente acaba tentando responder, mas fica um negócio meio nebuloso, assim, né, cara? Pô, quais talvez princípios, cara, o que eu deveria cuidar, o que eu deveria fazer, o que eu deveria evitar de jeito nenhum, cara? Não, isso aqui acho que talvez não vale a pena. Porque até nesse evento, antes de tu responder, que vocês trouxeram o caso da Samsung, né? Aham. Que o pessoal jogou um código lá e aquilo vazou. Inclusive, eu vou responder e depois eu vou retomar esse exemplo da Samsung dentro do que eu vou explicar. Eu achei legal o que tu comentou, Doli, assim, de talvez algumas explicações ficarem nebulosas, porque esse é um ponto que a gente tem na Personal Tech. A gente leva didática e metodologia muito a sério. Então, pra gente é algo que faz parte do nosso propósito, a gente é apaixonado por isso. Então, tudo que a gente vai explicar, a gente tenta criar um framework, um método para ficar mais claro da pessoa entender. E a gente, há um tempo atrás, criou um básico, que é um quadrante, pena que não vai dar para exibir aqui, que é o gráfico de risco de uso da IA. Ele é simples, mas qual que é a ideia? Basicamente, tu tem aqui, né, pegando um gráfico assim, o eixo vertical e o eixo horizontal, tu tem o conhecimento e tu tem a criticidade da tarefa. Então, qual que é a lógica? Cara, quanto mais conhecimento tu tem para fazer aquilo e menor é a criticidade da tarefa, menor é o teu risco. Porque olha só, tu sabe bem o que tu vai fazer, então tu pode instruir a IA da melhor maneira, né? E ela ser a tua funcionária ali, né? E a criticidade da tarefa é baixa. Como assim criticidade? É algo que, se de repente der errado, o impacto é menor para a empresa. É algo que eu não tenho compliance, segurança, governança tão crítica sobre o que eu estou fazendo. Então, criticidade baixa, meu conhecimento alto, o meu risco é baixo. Significa que eu posso usar um prompt mais simples, significa que eu posso me desconectar um pouco mais de algumas questões em relação à segurança e tudo. Agora, da feita que eu tenho menos conhecimento para executar aquilo e o meu risco na tarefa é maior, então a criticidade da tarefa é maior, então o meu risco é maior. Vou dar um exemplo. Então, a questão lá da Samsung. Cara, estou criando códigos e, no caso da Samsung, por ser uma indústria também, então os códigos ali do software, eles são códigos que envolvem conhecimento de processo industrial, inclusive, né? De fabricação, etc. E a gente sabe que na indústria tem contexto de espionagem, industrial, uma série de coisas. Então, aquele código específico que o programador estava criando naquele momento, que depois vazou, agora a OpenAI conseguiu criar várias questões de segurança. Tem isso também, né? As ferramentas evoluíram muito para tentar atender essas questões de compliance. Mas naquela época, que ainda estava muito recente, o cara decidiu colocar um código que era um código que era crítico para a empresa. E muito provavelmente o critério dele para utilizar foi baixo, um prompt mais simples. Não analisou questões de segurança que ele estava colocando na ferramenta, se a ferramenta já estava preparada para isso ou não. E aí isso acabou gerando aquele resultado que o código acabou vazando e se deu uma dor de cabeça para a Samsung. Então acho que de forma muito simples cara, eu tenho uma criticidade alta para essa tarefa que eu vou fazer e o meu conhecimento é baixo, cara, eu vou pegar um documento jurídico aqui na empresa e eu nem sou do setor jurídico, então o meu conhecimento já é baixo. E analisar um processo que, cara, se o negócio aqui, a análise for feita errada, o impacto para a empresa pode ser grande. Então, nesse caso, o meu conselho sempre é investir em duas coisas. Um prompt mais elaborado e revisão, que talvez nem seja você, tipo, alguém vai fazer. Agora, quando fala de segurança de dados, resumindo a coisa, dados sensíveis, dados de pessoas ou dados que envolvam realmente ali um compliance corporativo, que às vezes não são dados de pessoas, mas são dados que são sensíveis para a organização. Se tu tá usando uma ferramenta que não é homologada pela tua empresa, que aí, se for homologada, ela tende a prever essas questões de compliance, se tu colocar lá, tu tá colocando por tua conta em risco. E tu assinou um contrato com a tua empresa também que prevê essas coisas. Perfeito. Então, eu acho que esse é um ponto de consciência. Eu tô usando uma ferramenta aleatória e tô colocando um dado crítico aqui, tu tá assinando, tô botando a tua conta em risco. Eu não faço. Então, eu acho que nesse ponto, toda vez que eu faço nas minhas palestras e treinamento, as pessoas, elas começam a ter essa ideia. Cara, isso aqui é crítico. Pô, então, peraí, então tem que pensar melhor no meu prompt. Pô, tem que pensar mais nas variáveis que envolvem aqui o risco disso aqui. É menos crítico? Beleza. Posso fazer um prompt mais simples, posso me descuidar um pouco mais. Isso acaba ajudando para todo mundo ter esse nível de consciência quando vai usar IA para fazer alguma coisa. Boa. A pergunta é, como a gente tem aqui o nosso público, é o cara que está começando um negócio, ou ele já tem um negócio pequeno e ele está com algumas dúvidas. Parece que hoje, quando tu vai abrir um negócio, parece que tudo tem que ter IA, né? Então, se tu já não tá IA, tu já não tá no modelo. Quando é que ele começa a pensar IA? Quando é que ele... Cara,
qual é o nível do negócio dele que ele, opa, eu preciso ter a IA aqui, ou ele consegue funcionar sem a IA, ou se ele não tiver a IA, ele tá fora, como é que é isso? Legal. Eu acho. Só complementando, eu queria complementar essa pergunta no seguinte. Quando ele deve usar a IA como parte do produto e quando ele deve usar a IA também para a construção da empresa dele, do negócio, da startup, né? Porque acho que são dois momentos diferentes. Um, quando ele decide que tem que ter alguma funcionalidade, decide que tem que ter alguma coisa na entrega final dele, que se não tiver feito com IA, parece que ele não fez, né? E quando ele está construindo lá, falando com o cliente, modelando o produto, modelando o negócio, mercado, se tem esses momentos para se utilizar também. Cara, eu vou sim, tentar fazer um apanhado geral do que vocês falaram aqui. Tava tentando, que nem como a gente fala na área de computação, a gente usa a palavra compilar, né? O do livro. Então, já compilando com a mente aqui. Mas acho que um ponto, eu vou até falar algo que pode soar um pouco polêmico, mas acho que é um ponto muito como a gente se posiciona também. Ao mesmo tempo que o marketing digital, a gente trabalha muito com marketing, então respeito muito quem faz trabalho sério aí com marketing, mas eu acho que foi feita uma publicidade muito grande em cima da inteligência artificial, que acabou sim trazendo benefícios, porque essa popularização dela veio também em torno disso, né? Mas ao mesmo tempo isso criou, ou melhor, acho que ressaltou ou agravou, que eu até estava tentando lembrar a sigla aqui, o que significa a sigla, talvez vocês saibam lá, do tal do FOMO, que é aquela... Fear of Missing Out. Que é aquela... Medo de ficar fora. Medo de ficar fora. Eu estava lendo uma pesquisa recente que isso está muito forte nos empreendedores. E um dos pontos agravantes é a questão da IA, mas a publicidade que foi feita em cima dela. Então, acho que para a gente tirar um pouco dessa pressão, acho que um primeiro ponto legal, é uma tecnologia realmente poderosa. Até uma palestra que eu dei recentemente, eu estava demonstrando até cientificamente, que a IA, ela não é uma simples ferramenta, uma tecnologia, ela é uma plataforma. E a gente não teve na humanidade tantas tecnologias que foram como plataformas, né? O universo ali da primeira revolução industrial, a questão dos motores a vapor, foi uma plataforma, abriu várias coisas na sociedade ali. Perfeito. Depois daquilo veio a computação. Depois da computação, isso já resumindo, depois da computação, internet, a questão do Big Data, e tudo vai se encadeando, porque tu não chega em uma tecnologia sem que aquelas outras anteriores tenham sido criadas, como se elas fossem preparando o caminho. Tem até um livro bem legal que eu indico, quem gosta de ler, chama Lentes da Inovação, que ele fala sobre essa cadeia de adoção, né? Que às vezes uma coisa está muito à frente do tempo, só que tem todas outras novas tecnologias que vão surgindo até que aquela seja possível. Então, computação, internet, Big Data foi o combustível para a IA chegar agora e falar, opa, estou aqui. Só que ela é uma tecnologia de plataforma. Ela vai fazer um processo de mudança na humanidade como essas outras fizeram. Então, agora que a gente tem uma era digital, que todo mundo se comunica, aparece gente falando tudo que quer na internet, o FOMO, todo mundo agora ficou com medo porque é todo mundo falando um monte de coisa. Mas isso já aconteceu antes na sociedade. Desculpa até filosofar um pouco, mas tem uma frase do Mark Twain que eu gosto muito, que ele diz, a história não se repete, mas rima. A gente está vivendo uma rima. Algumas coisas vão ser diferentes. Mas só voltando para o ponto do empreendedor. Então, o primeiro ponto calma, não precisa ficar desesperado, vai mudar muita coisa, mas muita gente está dizendo como vai ser, nem tem certeza exatamente. Mas que vai mudar, vai. Mas qual que é o meu passo a passo para esse momento? Que de mais prático eu posso fazer? Primeiro, usar, mas procurar usar de forma correta, responsável. Então, para de ouvir quem não fala sobre responsabilidade. Ouve quem fala de ar de forma mais consciente, tá? Começa a aprender sobre prompt, como que eu estruturo comandos para IA me dar respostas melhores. E dentro de um processo de empreendedorismo, uma coisa que a gente fala bastante também, onde você está estruturando processos, entendendo processos, eu coloco essa questão. Primeiro, então, aprenda a usar, porque você aprendendo a usar, aprendendo a criar os melhores comandos, você vai poder inserir dentro dos seus processos cada vez mais com mais assertividade. Só que o que acontece? Quando está empreendendo, tu está construindo processos. E uma coisa que eu digo muito no contexto corporativo também tu consegue ter resultados melhores da IA quanto melhores estão estruturados os teus processos. Perfeito. Então, pega um empreendedor que ele já tem, por exemplo, um processo de atendimento mais estruturado. Aquele empreendedor que atende pelo WhatsApp, ele já copia e cola as respostas. Ele já tem a carteira dele de produtos definida. Como que funciona? Cara, ele aprendendo a criar comandos bons e colocando a IA para criar
ali respostas melhores para ele. Daqui a pouco ele usa uma ferramenta de integração com o WhatsApp e aí ele consegue dar a base de conhecimento, né? Os produtos que ele já estruturou o processo dele para IA responder. Então, acho que um ponto é esse. Empreendedor focar em aprender o básico, aprender ali a questão de comandos, né? Então, até fazer o CTA aqui no nosso treinamento, a gente ensina justamente isso, né? O digital que a gente criou, bem acessível lá para a gente poder ajudar realmente as pessoas nisso. E olhar para os processos do seu negócio e começar a introduzir IA dentro desses processos. Porque aí tu vai aproveitar muito melhor, porque a IA, ela entende processo. Quanto melhor estruturado o que tu pede para ela, melhor vai ser a resposta que ela vai te dar. A gente até fala muito aqui, acho que já citou essa frase aqui pelo menos umas 5 vezes, cara. Tecnologia, e eu falo também muito isso quando eu dou palestra, falo com algum empreendedor, cara, tecnologia nunca é o fim, ela é sempre o meio. Para de achar que tecnologia vai ser o final, né, que vai ser o que vai resolver tua vida. Ah, vou programar um negocinho, agora vou programar com IA, não vai resolver, não adianta, né? Existem pessoas... O problema sempre existe, né, cara? A pessoa, ela tá sofrendo com algum problema e você tá criando uma solução para tentar resolver aquilo. Ela já resolve aquilo de alguma maneira hoje, de uma forma boa ou ruim, ela já resolve aquilo, né? Então, ter essa noção, como você disse, criar essa casca, talvez, antes, né? Estruturar, que no final das contas, estruturar processos nada mais é do que experiências, né? E o cara ir otimizando essas experiências, criando uma casca. E aí, depois, quando você pega tudo isso, todas essas experiências... Porque o teu prompt... Ele pode dar uma resposta de algo que você já vivenciou, né? Ele pode sugerir, cara, para tu melhorar, faz isso aqui. Daí tu já fala, opa, peraí, mas eu já fiz isso aqui e não deu certo, né? Então, quando você tem essa experiência prévia, otimiza não só o prompt, mas otimiza os erros que o prompt vai te sugerir para você executar, né? Exatamente, exatamente. Daí agora até conectando um pouquinho com esse salário da segurança, enfim, o que a gente percebe hoje quando vai nas empresas, a gente estava conversando antes, é que, bom, a gente tem que usar a IA, mas aí o colaborador está lá um monte usando as suas IAs, um usa o Grok, usa o ChatGPT, usa o Perplexity, né? Tu vê que não é uma estratégia do negócio. Então, eu acho que a IA, quando ela é vista como estratégia, daí aí entra o trabalho do personal tech, né? Então, se é uma estratégia do negócio, tem o Peter Drucker que falava, né? A cultura come a estratégia no café da manhã, né? Então, ou seja, se é uma estratégia colocar IA, eu tenho que primeiro treinar as pessoas, colocar, inserir no dia a dia delas, para lá na frente eu conectar isso no meu negócio. E parece que está sendo ao contrário, né? Eu coloco a IA primeiro e daí depois, porque eu preciso da IA, e eu acho que é aí que acaba acontecendo alguns problemas, né? Não sei se vocês concordam. E até fazendo um gancho com essa pergunta, tu acha que a gente já tá passando dessa fase do hype, que as empresas vão começar a dizer, cara, peraí, talvez para mim que sou, sei lá, tenho só um mercadinho do bairro aqui, eu não preciso ir tão a fundo e querer sair um pouco dessa FOMO, né, de querer colocar, encaixar, procurar. O cara sai como você diz, sai da estratégia do negócio e começa a encontrar possibilidades para botar IA no negócio dele, né? Porque ele acha que aquilo precisa estar inserido, senão ele vai ficar fora daquela nova onda de negócios, né? E não, né? Não necessariamente. Ele pode viver, pode continuar ali tendo o negócio dele multimilionário por anos, sem nunca nem ter aberto ChatGPT no computador, né? Então, como que tu enxerga também essa dinâmica de a gente estar vivendo esse momento, de estar passando, de quando que as coisas começam a estabilizar, se a gente já passou ou não nesse momento? Legal. Cara, assim, vocês até na TXM, eu acho que acho que até quando a gente fez ali a incubadora, eu acho que vocês em algum momento mencionam também ali aquela teoria lá do Simon Sinek, né, do comece pelo porquê, e eu acho que isso é um ponto que dá mais em momentos de transição da sociedade, momentos desse hype, de frenesi, uma coisa que as pessoas acabam perdendo um pouco é o porquê. Tá, mas por que que eu vou fazer isso? Por que que eu tenho que fazer isso? E esse hype fez com que muita gente, o FOMO ali que a gente citou, fez com que as pessoas esquecessem o porquê. Não, eu tenho. Tá, mas tem porquê. Por que eu tenho, né?
Só que aí vem o contraponto, né? Que o contraponto é o seguinte: hoje a gente não discute que a computação ela está presente na nossa vida e todo mundo utiliza. Já, por exemplo, uma vez eu dei uma palestra, comentei, e alguém comentou assim: ah, mas eu já vi empreendedor pequeno que não usa computador. Eu falei: duvido. Não tem. Vai lá na mercearia dele, não tem o computador lá. Ele usa o celular? Usa. Então pronto, acabou. Celular é computador. É. Tem gente que não tem computador de mesa, mas usa o celular e é um computador. E olha só, a computação evoluiu ao ponto de chegar a um aparelho desse tamanho, que se torna muito mais fácil, democrático, né? Aquele dos 6Ds da inovação, chega na curva da democratização. Então, assim, isso acontece com tecnologias que são plataformas, como a computação foi, como a IA é. Então, eu não vejo a IA como algo que, cara, vai passar. Não, ela vai simplesmente fazer parte do nosso dia a dia, como a internet faz. Até brinco, a internet a gente só lembra quando ela não tá funcionando. É. Quando tá lá. Então, é uma tecnologia de base que resolve muitos problemas. Uhum. Mas tem outros que não precisa dela para resolver. E tá tudo bem. Então, acho que esse é o ponto de virada. Agora a gente está começando a entrar no momento, né? Tem até uma estatística do Gartner, né, que foi bem impactante para o mercado, que eles identificaram lá que, eu não lembro se até 2026 ali, ou 2027, a tendência era que 95% dos projetos ali falhassem, né, de inteligência artificial, isso em grandes empresas, inclusive, né, ou seja, a corrida do ouro, entre aspas, a corrida da IA, ela está chegando ali já num ponto de platô, ali, de nível de consciência maior, só que isso não quer dizer que a tecnologia vai passar, quer dizer que a falta dos porquês para simplesmente usar, ela vai passar, e agora vai utilizar se perguntando, por que eu tenho que usar? Ah, legal, faz sentido aqui, né? Eu vou dar só para fechar minha fala. Questão, por exemplo, do hype que teve do metaverso, né? Uhum. Cara, metaverso morreu? Não morreu. Morreu em todos os lugares onde ele não deveria ter sido aplicado. Mas tudo bem, foi inovação, a gente testou, experimentou. Mas em outros segmentos ele está sendo utilizado bastante. Agora, a grande diferença, fechando minha fala, é que a IA é muito mais transversal que Sim. realidade aumentada e realidade virtual. Ela é muito mais aplicável em muitos contextos. Então, sim, eu vejo que a gente está entrando nesse momento de estabilização. Ainda vejo ali talvez um ano para as coisas estabilizarem mais. Mas até isso é um ponto que eu tô assim, bem feliz, porque eu passei 3 anos ali olhando tudo que estava acontecendo e vendo a galera na hype, assim, e eu aquele discurso mais consciente. E eu tô vendo agora muitas pessoas voltando, contratando a gente, puxando para outras coisas, justamente por conta desse posicionamento mais consistente. Que durante um tempo foi ruim, porque eu perdi muito mercado, muitas oportunidades para quem estava ali fazendo mais barulho, mas agora que o mercado está entendendo isso, ele está indo atrás de quem realmente está trazendo um discurso mais equilibrado. Uhum. Então eu vejo que esse processo ele realmente já está começando. É isso. Acho que essa frase que você colocou é algo muito mais transversal. É o que faz pessoas tentarem comparar e às vezes dizer, cara, mas IA no final das contas é a blockchain, é o óculos de realidade aumentada, é o metaverso. E justamente eu acho que essa é a grande diferença, né? De ser uma plataforma principalmente muito acessível antes de tudo, mas também com dessa forma transversal, né, cara? Que tu pode usar ela pra perguntar uma receita de um bolo ou, sei lá, vai saber onde os caras estão usando isso, cara, lá na Embraer, né? Jogando um projeto de um jato. Usando o óculos do. Oi? O óculos lá que foi o lançamento, falou da receita do bolo. Ah, sim. É verdade, é verdade. Então, eu acho que essa é a grande sacada, né, cara? Muito bem colocado esse ponto que você trouxe, né? De não é só mais um negócio novo que tá surgindo, né? Perfeito, a gente tá chegando num momento de platô, mas, cara, possibilidades e usos talvez a gente nem tenha identificado ainda todos os que existem, né? Até porque a tecnologia ela continua evoluindo, né? A IA ela chegou no momento de democratização, até de certa forma, mas o que, principalmente os algoritmos de linguagem natural, que são o que a gente mais utiliza no dia a dia, que é o ChatGPT, esse tipo de coisa, de você conversar com ele, né? Mas tudo isso é alimentado por parâmetros, no final das contas, né? E a quantidade de parâmetros que se consegue processar está cada vez crescendo mais, né? Crescendo mais, porque isso depende de força computacional, né? E agora cada vez mais o pessoal está indo para novos, né? Tem sempre uma grande guerra entre o pessoal da DeepSeek e o pessoal da OpenAI, né? Quem consegue colocar mais parâmetros no seu próximo modelo. Uhum. E isso vai cada vez mais, eu acho que abrir novas portas, que a gente
possivelmente não consegue nem enxergar ainda hoje em dia, né? Inclusive, assim, dessa questão de abrir portas, como tu citou, uma coisa que eu gosto de falar, hoje eu tento falar de uma forma mais simplificada, que é basicamente o seguinte, assim, imagina, por exemplo, aqui, eu sei que tem pessoas aqui, por exemplo, em Florianópolis, Santa Catarina, que tem ali uma Ferrari, ou eu vou pegar até um Bugatti, né, que tem aquela aceleração, acho que é de 0 a 100 km em 3 segundos e tal. Cara, bacana, massa tu ter um carro desse aqui, mas aqui, por exemplo, no Brasil, a gente não tem estradas, como tem lá na Alemanha e tal, que tu consiga usufruir de um carro que consiga chegar a 300 km por Uhum. hora e tal, né? E eu vejo isso no computador, cara. Computador é uma tecnologia que entrega pra gente tanta capacidade, mas que antes só conseguia acessar essa capacidade quem trabalhava efetivamente com programação, computação, que Uhum. ia lá, criava um programa para que as pessoas pudessem, através desse programa, acessar, né, todo o poder Uhum. computacional. Isso é algo que eu gosto de citar sobre a IA, porque é esse paradigma que ela começa a mudar. Ela começa a fazer com que o usuário final, que não sabe programar, que não consegue conversar com a máquina nesse nível, Uhum. ele consiga acessar esse poder computacional. E aí, quando as empresas como a DeepSeek e o OpenAI começam a trabalhar e fazer essa corrida para melhorar os modelos, o que eles estão fazendo é tornando isso cada vez mais amplo, mais abrangente. Quem conhece aí ferramenta, por exemplo, como o Lovable, que tu consegue criar um programa, né, Uhum. sem saber programar, só pedindo para a IA criar para ti. O Lovable, 6 meses atrás, ele tinha uma capacidade. Hoje ele está impressionante. Tanto que 6 meses atrás eu falava, olha, com o Lovable, cara, é melhor não fazer isso, melhor não fazer isso. Agora, com que eles evoluíram, falou, opa, peraí, agora já dá para É. fazer isso, agora já dá. Questões de segurança que tinha problema, eles conseguiram resolver. Então, o que eu vejo, para mim, assim, e até dar essa pausa, mas que para mim, assim, é o de mais, que me deixa, assim, mais feliz, é de fato a gente está começando a viver um momento de democratização da computação. Uhum. Uhum. Porque ela era democrática no ponto de todo mundo agora tem um computador, ou celular, ou muita gente tem, né? Mas agora, acessar os recursos que essa máquina, que já vem evoluindo há muito tempo, né? Ela disponibilizava para a gente, estava na É. nossa mão, né? De quem trabalha com TI, e agora o usuário final tem acesso a E isso. olhe lá, né, cara? Eu lembro quando eu comecei a fazer computação lá em 2015. E, pô, eu lembro da gente falando assim nas aulas de inteligência artificial, estrutura de dados e tal. Cara, isso aqui precisa de tal computador pra processar. E não tinha no Não campus tinha, aquele né? computador, cara. E hoje em dia não precisa mais, né? Porra, né? O André, tu trouxe um tema bem legal que é o poder que trouxe para as pessoas a democratização. Você está andando muito o Brasil, atendendo as empresas, as pessoas. Qual o nível de ansiedade delas com relação à IA, que eu preciso disso para trazer? Ou qual também o nível de preocupação com a pergunta que você já deve ter ouvido várias vezes: a IA vai substituir as pessoas? Ou as pessoas vão ser substituídas pela inteligência artificial? O que eu estou ouvindo aqui que eu preciso fazer para não ser substituído, né? Legal que tu citou a questão do Brasil, porque, cara, o Brasil é muito grande, né, cara? Literalmente, né? Geograficamente, mas também culturalmente. Talvez por conta da geografia, mas por outras questões também. Então, eu vejo que a gente vive, por exemplo, dentro de Florianópolis a gente já vive bolhas em relação ao tema. Quando a gente sai daqui e vai para outros lugares no Brasil, eu não sou daqui, eu sou de Belém do Pará, inclusive eu estava lá recentemente, Uhum. e aí eu já vejo que lá já tem outras bolhas. Então, assim, é interessante como a cultura local também, como os negócios se desenvolvem na região, eles influenciam em como as pessoas estão se desenvolvendo em relação ao tema e a preocupação que elas estão tendo também em relação ao tema. Até cultura corporativa. Então, tem corporação que está com uma preocupação, tem determinados segmentos que estão com com uma preocupação diferente, alguns mais acelerados, outros menos. Então, isso tem variado bastante nos meus treinamentos. Então, eu vejo que, por exemplo, tem gente que está mais preocupada com a substituição, tem gente que ainda não. Tem gente que agora que está começando a se preocupar. É interessante como Uhum. isso dentro do Brasil, né? E quando a gente chega nesse ponto da substituição, uma coisa até uma última palestra que eu dei, que foi fruto de alguns estudos que eu fiz, reflexão também, que eu tenho começado a me posicionar dessa forma, é que assim, a gente vem de um momento, desde a Revolução Industrial, crescente, de substituir cada vez o esforço humano. Uhum. Uhum. Só que ainda assim a gente vive uma era de esforço, né? Aí isso é pregado tanto no ponto de vista
filosófico da coisa, né? Dentro de vertentes de conhecimento, enfim. Então, essa ideia do esforço para a gente conseguir ter determinados resultados é algo que está impregnado na gente. Então, abrir mão do esforço e ter algo que faz o esforço por nós e entrega um resultado é uma mudança de paradigma. É difícil se acostumar com isso. Então, o que eu costumo dizer é, a gente está saindo de uma era de esforço para entrar numa era de toque humano. Mas isso é algo difícil de se acostumar. Então, o que eu coloco eu não vejo uma substituição em massa de pessoas, mas existe uma substituição em massa de funções, de esforço. Só que se eu vou trocar esforço por toque humano, ou seja, não vai fazer tudo. Tem que ter a pessoa para revisar, tem que ter a pessoa para poder melhorar os prompts, tem que ter tudo isso. Legal. Mas espera aí, se eu precisava de 10 para fazer isso, então agora acho que 5 dá conta. Porque eu tenho uma substituição de esforço para colocar pessoas. Então, eu acho mais responsável a gente trabalhar a temática da questão da empregabilidade como postos de trabalho vão reduzir. Então, se precisava de um time de 10 para fazer isso, um time de 5 vai fazer. Mas, em contrapartida, isso vai fazer com que surjam novos negócios, novas áreas dentro da empresa que ela nem conseguia criar porque ela tinha recurso limitado. Então, se ela conseguiu economizar aqui, agora ela pode investir naquela área de inovação que foi descontinuada porque não era prioridade. E aí, isso, para fechar minha fala, envolve o quê? Que aí, em vários outros estudiosos, palestrantes têm falado. A gente agora tem que aprender novas profissões, novas funções. Perfeito. Mas eu acho que um ponto de partida com uma justificativa até que ela vai reduzir o esforço. Um exemplo bem direto ao ponto, eu acho que a gente pode ter com uma das últimas mudanças, das últimas criações de plataforma, que foi que você falou, que é os Big Datas, né? Cara, se tu sentasse com alguém já nos anos 2000, por exemplo, que já tinha internet, já tinha tudo, e falasse, cara, daqui 20 anos vai ter uma função chamada analista de dados, né? Não que existe só 20 anos, existe há muito mais tempo, mas massivamente, né? Existem empresas de análise de dados, talvez o cara não acreditasse em ti mesmo, ele estando inserido dentro do mundo do Google da vida lá, né? Então, acho que essa é a mesma reflexão que a gente tem que se fazer, né? Cara, o analista de XPTO que vai ter daqui a pouco, que a gente nem cogita na possibilidade, né, cara? Ou um analista de LGPD, né? Que tem hoje empresas que são baseadas só em legislação para proteção de dados. Cara, quem que imaginava que alguém ia proteger os dados, né? 15 anos atrás. Ninguém. Mas isso que o André trouxe casa com o que o Schutz falou no último episódio, que lá ele tem o advogado júnior, tem o pleno e tem o sênior. Então, o júnior, ele até nem quer que o cara use a inteligência artificial, porque é onde que ele está a formação do pensamento crítico, de entender, de aprender. Depois ele vai subindo. E o sênior é onde ele... Não, cara, você precisa usar, mas aí tem a curadoria, o negócio. Só que aí a questão tá, agora, por que eu vou precisar desse cara aqui? Daí ele diz que ele inverteu a mentalidade do cara, né? Então, a mentalidade dele agora é o seguinte, se ela te facilitou, ela te deu mais tempo, agora você tem mais tempo para pensar alternativas para o teu cliente, de trazer geração de novas receitas, né? Novas receitas, buscar. Então, o profissional também vai ter que ter essa mentalidade. Não é só a empresa, o profissional também tem que pensar, cara, eu preciso usar agora isso para eu poder ter tempo para para eu crescer, né? Inclusive, só um comentário do que tu falou, agora que eu tava pensando, Cris, é que isso faz com que, aí conectando com o que eu tinha introduzido, né, a questão da redução do esforço e mais toque humano. A gente também está vivendo um processo de transição para dentro de várias áreas de trabalho e conhecimento ser menos operacional e mais estratégico. E aí eu acho que fica um ponto também de provocação e de estímulo. Quem é muito apegado a só pensar nas tarefas que eu vou executar e entregar e não se conectar à sua estratégia corporativa de, cara, o que a minha empresa faz? O que ela entrega? Que valor ela entrega para o mercado, para o meu cliente? Cara, eu preciso entender mais disso porque eu vou começar a me envolver em questões mais estratégicas. Como que a gente pode melhorar os nossos serviços? Como que a gente pode melhorar os nossos produtos? Como que eu posso olhar como que essa empresa pode expandir?
Então, esse tipo de visão, ele vai ser cada vez mais valorizado. Uhum. E é aquela pessoa que só executa a tarefa, infelizmente. Mas mesmo com o meu pensamento conservador, mas infelizmente, se eu só executo tarefa e a gente consegue fazer com uma IA, depois de corrigir, depois de refinar prompt e tudo mais, ela consegue executar 90% e eu ainda tenho 10% para revisar, eu vou precisar de menos pessoas para fazer aquilo. Então, eu acho que um ponto é a gente realmente desenvolver mais nas pessoas, nos colaboradores, enfim, esse pensamento mais estratégico por trás da área de atuação dele, né? Perfeito. E geralmente o cara acha que para ser estratégico, ele tem que estar numa função estratégica. Ele pode estar na função ali inicial do cargo dele, mas já tendo o pensamento estratégico, que é o que tu falou. Onde que a minha empresa atua? Qual que é o mercado dela? Aí ele vem para qual que é a minha função? Eu tenho que, o mínimo, eu tenho que saber da minha função, né? É o mínimo. Mas o que eu posso entregar a mais? O que eu posso entregar a mais, ele já está dizendo, cara, eu já estou tendo um pensamento estratégico. Eu já estou, né, nesse entregar, melhorar, qualidade. E às vezes, a pessoa ela espera que a empresa diga para ela isso. E hoje eu acho que o cenário o profissional tá tendo que inverter. Ele que tem que mostrar isso para a empresa dizer que não, esse cara é relevante, eu não posso perder essa pessoa. Então é um pouquinho do profissional também assumir a responsa, né? Sim. E isso, cara, do meu ponto de vista, vai gerar um impacto, não somente, a gente tá falando muito de coisas talvez da nossa bolha aqui, né, de escritório e tal, mas ontem eu tava conversando com o pessoal que desenvolve, aplica em imagens de drones e tudo mais, IA para campo, né, pro campo, rastrear plantio, contar gado, sabe, umas coisas assim que, poxa, vou usar o exemplo do contar gado, né? É um negócio tão trivial assim, pô, vou lá na fazenda, né? Conto os gados, vejo quantos bois tem e fechou. Fiz meu trabalho. Sei que todos os bois que estavam aqui ontem estão hoje, né? E existe essa função hoje. Existe o pessoal que trabalha nas fazendas que pegam um cavalo, vão lá, fazem as contagens e tal. Agora o cara sobe um drone, conta 2.000 bois em 10 minutos, talvez, sei lá, né? E aí eles estavam indo para o próximo passo, que é pela silhueta, tentar entender quantos quilos o boi tá pesando. Cara, isso é um negócio meio bizarro, né? Assim, mas era uma nova dinâmica ali. O pessoal ele é um professor da Universidade de Araranguá, da UFSC de Araranguá, e eles têm esse projeto lá dentro, né? E ele tá me mostrando essas dinâmicas. Então, assim, olha o nível que o negócio já tá chegando, né? Tipo assim, talvez o cara que tá lá no interior do Mato Grosso, que mal e mal tem um celular, talvez seja impactado de uma forma tão rápida que ele não teve nem tempo de... como que eu vou me atualizar, né? O que eu vou fazer? Ele já foi substituído e ele nem viu o negócio chegando, né? Foi substituído por um negócio que chegou voando, literalmente. Outro dia a gente teve, desse negócio de imagem, a gente teve uma visita aqui no Centro de Inovação de uma cobra. Aí a gente tirou a foto da cobra e pediu para inteligência ali, o ChatGPT mesmo, que cobra é essa? Aí primeiro ele olhou, não é porque ela estava enrolada no fio, né, no cabo de energia. Ele falou, não é uma cobra, não se preocupe, é um cabo de energia. Aí eu voltei e respondi, não, mas olhe com atenção, tem uma cobra ali. Aí ele, é verdade, tem uma cobra. Se mantenha afastado, não toque nela. Começou a dar todos os toques de segurança. Aí eu gostaria de saber qual é a espécie. Provavelmente, trouxe as fotos, tudo, é uma cobra rateira, né? Não sei o que, ela não é venenosa, não sei o que, não sei o que. Provavelmente é um filhote. Cara, pela imagem ela já trouxe. Aí depois veio o corpo de bombeiros, recolheu ali a cobra e falou, não, a cobra rateira, da espera, cara, ela já trouxe. Isso é bem interessante, né? E é tratamento digital de imagem, no final das contas, né? Existem pessoas que trabalham exclusivamente só com esse tipo de tratamento de imagem, né? Para classificar e entender esse tipo de informação. E os usos são inúmeros, como a gente pode ver, né? Para descobrir que espécie de cobra, contar boi, para digitalizar imagens, né? Tem um uso muito legal que o pessoal tá começando agora, que é para... Começando agora não, né? Já se utiliza há bastante tempo, mas agora está muito otimizado, que é para catalogar e traduzir antigos pergaminhos. Cara, antigos pergaminhos, assim, um negócio que tá lá quase destruído
a IA está conseguindo, através do treinamento que teve, deduzir, né? Meio que deduzir quais são o que está escrito naquilo, né? Isso é muito interessante. Cara, a gente está indo meio longe, vou até aproveitar, a gente está indo para os últimos minutos da entrevista. O pessoal que está acompanhando no YouTube, quiser deixar alguma pergunta, a gente consegue ver se tiver alguma pergunta aí? Show. Então, se alguém quiser deixar alguma pergunta, fique bem à vontade. A gente aproveita esses últimos minutos para fazer elas aqui ao vivo. E, André, aproveitando, né? Voltando um pouco para falar um pouco de metodologia, metodologia principalmente de desenvolvimento de negócio, né? A gente estava ali em off conversando um pouco sobre... Cara, existiu os modelos de desenvolvimento Model Canva, depois Lean Startup, até a gente tem aqui o Startup Enxuta, que são, enfim, formatos de metodologias de como criar negócios e tudo mais. E tu enxerga que vai existir alguma novo Lean de alguma coisa, modelo, digamos assim, um novo modelo de alguma coisa, talvez utilizando com essa nova era de IA, ou se o cara vai ter que, fazer MVP, fazer protótipo, hoje em dia já não tem mais espaço para isso, o negócio está tão dinâmico que tem que partir para uma outra dinâmica, para um outro formato de criação de negócio. Como que tu enxerga essa nova oportunidade de modelar um negócio, principalmente base tecnológica, que eu acho que é mais o nosso público que está assistindo aqui, mas acho que dá até para abrir um pouco mais isso para outros tipos de negócio, né? Até quando tu começou a falar, eu tava pensando outras coisas aqui, mas baseado no que tu colocou, acho que um ponto que dá pra gente trazer, e pensando numa visão equilibrada também, é que a curva de adoção, ou como eu posso chamar assim, a barreira, eu acho que barreira é melhor. A barreira para desenvolvimento de tecnologia, ela tá caindo bastante. Isso é um fato, né? A gente até nos meus negócios, eu também tenho sentido isso, né? Porque tá ficando mais fácil, tá ficando mais barato para desenvolver. E quando a gente fala de desenvolvimento de novos negócios baseados em tecnologia, que eu vou ali pegar a teoria do MVP, do mínimo produto viável, que eu vou desenvolver alguma coisa para demonstrar valor para o meu público e ver se aquilo faz sentido. Antigamente a gente se limitava a eu vou ter que fazer uma apresentação e mostrar, ou eu vou fazer um vídeo aqui, uma simulação, um protótipo navegável e tudo. Hoje em dia, a gente tem, como a gente até citou anteriormente, ferramentas como o Lovable ou outras, e aí empreendedor, normalmente, a pessoa dá um jeito, foca, passa o final de semana, vira ali o tempo tentando desenvolver o que ele precisa. Cara, um final de semana ali que você pegar para aprender alguns vídeos, tem vídeo gratuito na internet, você consegue fazer alguma coisa já ali no Lovable, né? Com linguagem natural, né? Ou seja, com o nosso próprio idioma ali. Então, o que eu vejo é que, por conta dessa barreira e assim, 17 anos já na área de tecnologia, mas bora colocar assim, dos últimos 10 anos para cá, que o Brasil vem acelerando nessa questão de startup, criação de tecnologia, que eu tenho tido um histórico de muita gente, cara, tive a ideia de um aplicativo, pô, tu quer ser meu CTO e tudo mais, então assim, isso eu vivi um monte. E agora, né, não tô mais recebendo tanto convite, né, já faz tempo, mas porque, cara, tem gente chegando, mentor de startup, cara, olha só, eu fiz aqui. E o cara não aprendeu tecnologia, não é... Então, assim, isso aí eu vejo que faz com que o empreendedor, de certa forma, não vou dizer obrigação, mas o empreendedor tenha, digamos, uma concorrência maior ao lado dele para ele, cara, tu já consegue fazer o negócio aqui e entregar para tu já colocar na rua e alguém testar. Só que aí, para fechar minha fala, vem um ponto de atenção, porque talvez alguns empreendedores estejam ouvindo a gente, já estejam usando o Lovable, ou vai usar e tá naquela frenesi, e foi algo que eu aprendi com um profissional de design, cara, com o UX, que mudou a minha visão em relação a MVP metendo tecnologia no meio. Ele disse, cara, às vezes a gente olha para o MVP só para o viável. E, claro, se tu não sabe fazer um software, para ti não vai ser viável, vai ser caro. Agora, se tá viável, eu vou fazer. Mas, cara, quando a gente coloca muita computação na frente do usuário, tu coloca um processo que pode não estar bom porque ele não está validado, tu corre o risco do teu usuário chegar, usar, achar uma droga, vai embora e nem te fala nada. Quando o processo é manual, é chato, mas só que tu tem uma oportunidade de aprendizado muito maior. Então eu acho que, por mais que a barreira caia, vai ter muita gente que vai conseguir criar produtos ruins, vai ter dificuldade de aprender que o produto é ruim,
e vai perceber que o contato com as pessoas, o contato com o cliente, ele continua sendo muito valioso. Então, eu vejo que a adoção, ela ainda pode ser de uma maneira, sabe, crítica, responsável. Então, cara, eu vou fazer só esse processo aqui, só isso aqui, deixa eu validar. Outra eu vou fazer manual porque eu quero conversar com o cara, quero pegar o feedback. Pô, agora eu vou fazer mais essa funcionalidade. Então, não adianta ir com muita sede ou pote. Eu acho que dá para trazer essa visão para tu aprender, porque o ideal é aprender mesmo no processo. Cara, eu acho que quem escreveu... Eu esqueci o nome dele, que escreveu o Startup Enxuta. O Eric Rice. Isso. Né? Eu acho que é ele que fala, inclusive, os teus 10 primeiros clientes, eles têm que se sentir como VIPs. Né? Eles não precisam... Eles têm que sentir que estão numa consultoria, cara. Que eles não estão usando o software lá do Vale do Silício que eu comprei e paguei a mensalidade. Não, ele tem que se sentir... Porque aí é quando você realmente consegue, como você mesmo disse, pegar essas minúcias, né? Pegar esses detalhes, né? Às vezes a solução... Eu tenho um slide na palestra que eu digo, cara, a solução está nos detalhes, na maioria das vezes, né? Porque é isso. Softwares iguais que repetem inúmeras, vocês vão pegar ali CRM, né? Um sistema que existe 50 mil CRM diferentes, que para vários nichos, mas os detalhes que cada um deles tem, que entregam soluções para nichos diferentes, cara. E esses detalhes tu não vai pegar jogando na mão de 1000 usuários e esperando que eles comprem, né? Tu vai sentar do lado do cara e tu vai ver ele, putz, mas esse número aqui eu salvo desse jeito, eu não salvo do jeito que você fez, né? E aí é onde você percebe isso. Inclusive, tu falou do Eric Rice, ele é pupilo do Blank, né? Do Steve Blank, e ele tem aquela frase de saia do prédio, a verdade tá lá fora e tal. Isso. E, cara, exatamente, a verdade tá lá fora, tá no teu cliente. Então, se agora tem uma ferramenta como o Lovable, que eu vou poder criar um produtão aqui sem precisar programar, mas eu tô tirando a verdade de onde? Da minha cabeça? Então, calma, segura a onda, vai validar a verdade lá fora, traz algo valioso que realmente é um produto, aí tu tem uma ferramenta como essa para acelerar o processo. Aqui na TXM o Salomão fala, tire a bunda da cadeira. Pessoal, a gente vai encerrando aqui, mas antes tem uma pergunta no chat, muito legal isso. Nossa primeira pergunta aqui no podcast. Olha só. Quem quiser aproveitar ainda dá um tempinho, né? Mas o Guilherme mandou aqui pra gente assim, ó. Algum comentário sobre a utilização de IA para discovery de nichos e demandas de mercado? Se tem alguma... Posso até repetir aqui. Se existe algum comentário sobre a utilização de IA para discovery de nichos de demanda ou mercado? Se tem alguma específica, alguma que você já utilize? Do meu ponto de vista, eu acho que é isso que ele está perguntando. Acho que de forma prática, não trazer também uma receita de bolo, mas acho que dá alguns pontos de orientação. Falando, por exemplo, de GPT. Quem paga a licença Plus ali? O GPT, se tu chegar e fizer uma pergunta para ele que envolve uma busca na internet, ele vai fazer uma busca na internet. Mas a ferramenta de investigação é bem mais poderosa para pegar dados bem mais profundos e, por exemplo, uma pesquisa de benchmark, tentar encontrar um nicho, ela seria mais adequada. O Perplexity, por exemplo, é uma IA que ele tem um desenvolvimento que ele é bem mais interessante para fazer pesquisas de mercado também. Então, acho que o primeiro ponto é não usar a função mais básica de busca na internet das IAs. Porque ela vai fazer uma busca superficial, tu vai pegar dados não tão bem curados ali. E um outro ponto é que aí, só meio que fechando, a gente tá também, às vezes, ficando um pouco preguiçoso, né? E nos meus benchmarks, inclusive, eu mesclo pesquisas que a IA trouxe, que ela acelerou o processo de busca na internet para mim, mas usando recursos como eu comentei. Mas aí eu leio, beleza, né? Isso aqui faz sentido. Então eu faço minha curadoria manual também e depois volto para ela para fazer uma análise de dados. Então acho que essa mescla também, trabalho não jogar tudo nas costas da IA. Tá, vai lá e faz magicamente. Né? E isso combina muito com aquele gráfico que você falou, né? Cara, quão complexo, quão complexo e quão impactante, né? Exato. Isso, tão crítico e tão impactante, porque, beleza, fazer um discovery de um produto, cara, é crítico, é o top do top, né? É um negócio complexo e é crítico pro negócio. Mas quando você utiliza esse mecanismo que você falou de, não, eu analiso, eu dou minha opinião, eu vou atrás, eu faço entrevistas, eu converso, tal, aí eu pego tudo isso e jogo na IA. Aquilo que você tá jogando não tá mais lá no crítico e super impactante, ele já caiu muito nessa escala, né? De o quão crítico e quão impactante pro negócio é, porque já teve o teu tratamento antes, né? Exatamente. Tua análise crítica. Inclusive, se não der tempo, mas vou tentar falar bem rápido. A gente fez isso recentemente para fazer o site da Personal Tech. Então, quem já viu o site da Personal Tech, vê isso lá. A gente usou o Manus, que é um agente, né? Então, ele executa várias tarefas.
Só que eu não pedi para ele fazer a pesquisa de mercado. A gente já tinha pesquisa, a gente já tem as nossas referências de concorrente, etc. Então eu já cheguei com ele e disse, cara, eu já tenho as referências, são esses concorrentes, é isso aqui, é esse ponto. Agora faz pra gente um projeto de interface, de protótipo. Tá? Cara, fez um projeto incrível pra gente. O site que tá hoje lá no ar, a gente fez tudo com IA. Legal. Mas eu não cheguei pro Lobo e vou falar, faz um site aí pra mim. Não. A gente fez uma curadoria de benchmark e tal, usamos uma outra IA para fazer um projeto de interface, depois a gente foi para outra que efetivamente criou os códigos pra gente ali e fez o site. O André, só para ainda na pergunta do Guilherme, tem alguma dica de como que você pode perguntar, né, para a IA para que ela não responda aquilo que ela acha que deveria? Ou a dica é, cara, não tem jeito, tu vai ter que fazer curadoria e conectar o teu conhecimento, a tua experiência e buscar até na Barça, né? Lembra a Barça? Cara, acho que para não frustrar ninguém, tem que fazer curadoria. Então esse é um ponto, porque busca na internet ainda é um ponto problemático ali dentro das ferramentas de IA. Mas acho que uma dica ali para melhorar prompt, comando, muita gente costuma usar, não invente, não sei o quê. Até o conceito de inventar é relativo para IA ali. Então, uma forma mais eficaz de fazer isso não é dizer não invente, identifique dados na internet que eu possa comprovar a existência deles. Caso você não tenha como fazer isso, então não traga esses dados. Legal. Essa é uma forma um pouco mais assertiva, porque o que a engenharia dela ali por trás vai fazer? Vou procurar. Não achei o link, não tem. Pô, o usuário não vai conseguir comprovar. Isso não é algo que é comprovável. Então não vou trazer. E ele me disse que se eu não achar, tá tudo bem. É para eu dizer que eu não achei. Então, também dar essa calma para IA, essa paz no coração dela lá. Olha, se não achar, pode dizer para mim que não tem. Da mesma forma que um programa de um computador, a IA, ela espera o que você quer, o que você vai dar de entrada e o que você quer de saída. Né? Então, a lógica por trás funciona a mesma coisa. O processamento no meio, ela que vai fazer. Acho que até complementando, se tu puder sempre dizer, cara, ó, use isso aqui como... Que é no final das contas que você falou, né? Use isso aqui como entrada e eu quero isso aqui de saída. Né? Então, dar essa clareza para o negócio reduz a possibilidade de erro, né? E aí, só fechando, eu até brinco, as IAs, elas são ansiosas. Elas sempre querem dar a resposta. Então, se ela não encontrar a resposta que para ti é válida, diz para ela uma outra resposta. Diz que tu não encontrou. Que aí ela já se prepara melhor para evitar essas... Legal. A gente vai ter que, então, voltar ou reaprender ou aprender a fazer perguntas. Né? Com certeza. Eu acho que esse é o grande desafio, cara. Porque... Esse é o grande desafio. Para fechar, André... né? Quer deixar alguma dica de livro, alguma dica de conteúdo, alguma dica final aí pro pessoal? Eu vou dar uma dica até um pouco... Parece estranha, mas acho que ela faz sentido. Além de óbvio, né? Quem quer aprender mais a utilizar IA tem o nosso treino digital, que eu demorei para lançar. Falar, mas lançamos o treino digital. Então, @opersonaltech, você consegue acessar lá. Tá bem acessível, né? A gente fez realmente para todo mundo acessar. Mas um ponto que a gente também trabalha muito, embora da gente ser tech, personal tech, é que a gente só tem conseguido fazer muitas coisas que a gente tem feito no tech, no digital, por viver muito ainda o real. Então, cara, às vezes sai da rede social, sabe? Sai do digital, da internet, vai interagir com pessoas, vai consumir dados que a IA não tem tanto acesso, então não tem tanta facilidade para acessar. Então, parece contraproducente de tudo que a gente falou, mas o digital está causando essa ansiedade em muita gente. Então, coloca isso na tua rotina, sabe? Faz um detox de vez em quando, sai do digital, porque isso vai alimentar um outro caminho de criatividade que quando tu for chegar para usar IA, cara, fala, não, peraí que agora... Pensamento crítico refinado. Então, acho que é uma dica boa para dar pro pessoal. Legal. Bom, pessoal, a gente chega ao final de mais um B12 MesaCast. Excelente. 1 hora de conversa, muito produtiva. Teve ótimos comentários, então, o pessoal falando também, agradecendo muito a tua presença, gostando muito da forma que você explicou. E, bom, sempre que tiver por aqui, a gente conversa, a gente seja sempre bem-vindo a voltar aqui no André B12. Casa, né? André de casa. Né? Não precisa nem ser convidado, né? A hora que estiver passando aqui, vem, senta. Vou abraçar vocês agora. Pessoal, obrigado de volta pela presença de todos. Se tudo der certo, quinta-feira que vem estamos aqui de volta. Se não der, infelizmente, na próxima nós estamos. Mas vamos estar. Perfeito. Vamos estar. Quinta-feira que vem, meio-dia, ao vivo. Amor. Valeu, galera. Até mais. Tchau.